Fala pessoal, muito boa noite, acho que já estamos aqui ao vivo, né? Então iniciando aí justamente às 19h30, 30 e pouquinho, esperando o pessoal entrar na sala, já temos aqui 26 pessoas, o pessoal já dando boa noite aí, então já vou agradecendo de antemão a todos que disponibilizaram tempo para poder assistir este assunto que eu considero que é de extrema relevância para o nosso segmento, que é tratar sobre a questão de agilidade na recepção de grãos, tá? E, inclusive, nós já tivemos esse material, nós fizemos um evento fechado para a SEACOM na semana retrasada, e hoje a gente resolveu levar esse mesmo tema para o público em geral, nível Brasil, tá? Justamente para que vocês possam participar e interagir para essa palestra aqui, esse bate-papo, que foi super legal quando a gente fez um evento fechado para a SEACOM, para os clientes da SEACOM, e a gente resolveu levar isso para todo o público, que eu acho que é de interesse de todos que estão envolvidos aí dentro do agronegócio, tá? Então, aí 27 pessoas já na sala, e eu gostaria de dar uma boa noite ao nosso querido Osmar Cunha, da Elo Soluções Agrícolas. Boa noite, Osmar, seja muito bem-vindo novamente, nosso segundo webinar, certo? Boa noite, João, boa noite a todos, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, uma satisfação poder estar aqui e conversar um pouco aí essa noite aí, tentar trocar ideias aí e daqui um pouco ajudar um pouco aí a encontrar caminhos para minimizar os problemas na recepção dos grãos, né? Exatamente, tá? Então é justamente esse ponto que a gente vai abordar aqui hoje, né, Osmar? Ou seja, utilizando a sua experiência, da tua expertise dentro desse processo, para que as pessoas possam sair daqui ao final desse nosso webinar, justamente com algumas dicas e algumas questões para serem tratadas, tá? E, como eu disse, foi super elogiada a tua fala no nosso último evento fechado, que foi para o pessoal da SEACOM, né? Então, justamente a gente resolveu levar isso para todos, né? Deixar isso público e aberto, justamente para agregar valor e gerar conhecimento, porque às vezes o pessoal está muito ali no dia a dia, e às vezes uma dica que é dada aqui, ele começa a refletir justamente sobre o processo na unidade armazenadora dele, e justamente nesse processo, a gente ainda conversávamos aqui antes, né? Ainda tem muito grão por vir, nós estamos aí praticamente bem no início mesmo, as chuvas intensificaram bastante, principalmente no centro-oeste, né, e no sudeste também, e isso acabou atrasando alguns processos, tá? Infelizmente, a gente tem notícias ruins vindas do sul, como quebras de safra por questão de chuva e tudo mais, mas ainda o grosso da safra ainda está por vir, então acho que a data também, ela calha justamente num processo que é onde o pessoal vai começar a receber com volume um pouco mais pesado, certo? Perfeito. Beleza. Bom, falando aqui um pouquinho, Osmar, fala um pouquinho sobre a tua experiência. É a segunda vez que você está conosco aqui, fazendo esse webinar. Mas para quem está aí pela primeira vez nos escutando aqui, fala um pouquinho sobre a tua experiência aí dentro do setor. Certo. Bom, eu sou Osmar Cunha, eu sou diretor comercial proprietário aqui da Elo Soluções Agrícolas, né? Nós ficamos sediados na cidade de Rio Verde, Goiás e Água Boa, no Mato Grosso. Eu trabalho no ramo de armazenagem de grãos há mais de 20 anos, né? Comecei no ramo em 1999, e lá no Rio Grande do Sul, e estou aqui em Goiás desde 2006, né? Então, nesses anos todos aí, o nosso interesse sempre, o nosso negócio sempre foi voltado dentro da armazenagem, uma hora lidando com um tipo de equipamentos, outra hora com outro, e agora, então, a gente tendo aí a solução completa, peças de reposição e tudo mais, e tendo um pouco de calo aí já na questão de o que acontece nos armazéns aí, então, na hora de receber os grãos, né? E é o que a gente vai tentar trazer aqui hoje para colaborar com vocês. Então, uma apresentação aí sobre a recepção de grãos. Beleza, bacana, tá? E, bom, para quem não conhece, meu nome é João Ferreira, tá aí também, então eu sou diretor comercial da SEACOM, e a SEACOM é uma empresa especializada em armazéns e produtores rurais, tá? Então a gente ajuda armazéns a obterem lucros, evitarem quebras de safra e evitar fraude também. Então esse é o nosso intuito, e o nosso bate-papo aqui é justamente para agregar informações para o nosso segmento, tá?
Lembrando, viu, pessoal, o chat está funcionando, vocês podem inserir ali as dúvidas, alguma outra coisa que vocês queiram colocar. Nós já estamos com 37 pessoas aqui ao vivo, justamente isso torna o processo aqui mais dinâmico e vocês participando, tá? Nós teremos também algumas pesquisas durante aqui o evento, tá? É importante que vocês participem, que justamente a gente consegue entender, identificar, junto aqui à audiência aqui na sala, como é o processo de vocês, para que a gente consiga direcionar melhor até as questões, tá bom? E o pessoal foi colocando aí, eu já vi gente aqui do Paraná, gente do Mato Grosso, enfim, se vocês quiserem colocando também a localidade aí de vocês, acho que é bacana para a gente entender onde é que vocês estão localizados e a realidade aí de vocês. Beleza? Bom, acho que podemos iniciar aí, Osmar, a palavra é toda tua. Vamos lá. Ok, beleza. Bom, pessoal, então assim, o que nós vamos fazer aqui hoje? Primeiro nós vamos começar fazendo um levantamento, né, da nossa unidade, então como que ela funciona, o que a gente tem disponível para trabalhar, certo? Depois nós vamos identificar as capacidades, ou seja, o que eu tenho de equipamento, enxergar quais são as possibilidades de melhoria, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre planejamento, identificação de gargalos, definir melhorias e, por final, aí, definir processos e fluxograma, ok? Então, começando aqui, na nossa unidade, quando o caminhão chega na unidade para entregar o grão, a primeira coisa que tem que fazer é classificar. Então, como que é a minha classificação, né? Lá na nossa unidade tem calador manual ou calador pneumático, né? Quanto tempo eu levo para fazer essa tiragem de amostra do caminhão, né? O que é importante aqui quando a gente está pensando em gargalos da armazenagem? Nem é tanto como eu faço ou como que é o equipamento que eu tenho, mas sim quanto tempo isso leva, né? Então a gente vai falar bastante aqui de tempo, né? O quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa. Então, quanto tempo eu levo? Medir isso é algo que é importante saber. Depois da classificação, o caminhão então vai para a moega e descarrega o grão. Que tipo de caminhão que eu tenho chegando na minha unidade, né? Se eu tenho uma unidade dentro da fazenda, a questão dessa escolha de caminhões ela é mais tranquila, porque você tem domínio sobre os caminhões que estão chegando ali, são caminhões seus, né? Ou contratados seus. Quando você está numa unidade armazenadora, um armazém geral, uma cooperativa, né? Aí você já não tem mais tanto domínio. Então, nós temos aqui o caminhão graneleiro, que você tem que abrir aquelas portinhas e esperar que o grão escoe todo e depois no final ainda colocar um chapa ali dentro para fazer a varredura do resto do grão até as bocas de saída aqui, então isso leva um tempo. Tem os caminhões caçamba, que esses já são bem mais ágeis, né? Eles chegam na moega e logo levantam a caçamba e já estão descarregando. E também tem a opção com um tombador, que aí mesmo o caminhão graneleiro, ele ganha uma velocidade. Não é a mesma velocidade do caminhão caçamba, mas é uma velocidade muito maior do que a do graneleiro. Então, qual que é o tempo que eu tenho de descarga na moega, né? E que tipo de caminhão eu tenho? Por que é importante saber isso? Agora nós vamos partir para o próximo passo, que é tipos de moega. Então, se eu sei que tipo de caminhão vem para mim e se eu sei que tipo de moega eu tenho, eu consigo definir como que eu vou otimizar isso. Como que eu vou fazer para que essa moega, essa descarga, ela seja mais ágil, né? Então, moega. Moega simples, bipartida, ela pode ser, que é aquela moeguinha que tem uma divisão no meio, mas é um caminhão por vez, né? Moega dupla, que é o que a gente mais vê por aí, que é uma moega onde tem um elevador central e duas descargas, ou um elevador na lateral com uma descarga inferior da moega. Moega, uma bateria de moegas, que é mais comum de se ver em cooperativas, em cerealistas grandes, né? Na questão da fazenda e não é tão comum.
E agora também, algo um pouco mais novo, é a moega nível 0, que é uma moega que ela não tem toda aquela capacidade de armazenagem de carga, mas ela tem um transportador de alto fluxo, de alta velocidade, que agiliza o processo de descarga. Então, ele é um transportador que o caminhão mal terminou de descarregar aqui nessa moega e esse transportador já eliminou todo esse grão de dentro da moega, né? Então, ele traz agilidade ao processo. E para ela ter essa agilidade, nesse caso aqui, o ideal é que se tenha também caminhões caçambas fazendo essa descarga, né? Para poder aproveitar ao máximo. Tá, perfeito. Até já entrando aqui, pessoal, nossa primeira enquete já está rodando, tá? Ou seja, você conhece a capacidade exata da sua unidade, que vem de encontro com isso que você estava falando, né, Osmar? Entender os tempos, né? Então, quanto tempo eu levo para classificar, quanto tempo eu levo para descarregar um veículo, tá? Uhum. Inclusive, citando justamente os caminhões, ou seja, que eles conseguem bascular, eles têm um processo bem mais rápido lá na descarga do que o caminhão graneleiro convencional, tá? E, inclusive, alguns clientes nossos, eles fazem, por exemplo, cobrança de serviço diferenciada pelo tipo do caminhão. Tá? Então, assim, o caminhão graneleiro, ele, teoricamente, ele me leva mais tempo, eu gasto mais mão de obra justamente para poder fazer um processo de descarga. Tá? Então, enquanto que o outro que chega, o caminhão caçamba, ele tem um processo mais rápido e, com isso, até tem um diferencial em termos de cobrança. Isso é algo comum. Dessa forma aí. Perfeito, vamos lá. Tá. E antes até passando, viu, pessoal, respondam aí, e só te dando uma prévia aqui, Osmar. No momento aqui, 64% diz que sim, conhece a capacidade, 11% não, e 23% mais ou menos. Tá? Então, a gente tem ali a zona do não somada a 34% de pessoas que... 34% de pessoas que não ainda... 36% que não conhecem com exatidão ou não conhece ou desconhece, ou mais ou menos esse processo, tá? E o pessoal continua respondendo que a gente vai atualizando aqui, tá bom? Não, ok. Pessoal, ao longo aqui só para finalizar aqui, pessoal, lembrando, estamos com 47 pessoas na sala, eu acabei esquecendo de falar no início. Fiquem até o final, que nós teremos sorteio de brinde aqui no final, tá? Então, fiquem aí até o final, que tem uns brindes bacanas para vocês receberem aí e vão participar de um sorteio online que o nosso time vai fazer ao fim do evento, beleza? Desculpa interromper, segue aí, Osmar. Não, tranquilo. Essa questão aí das pessoas que ainda não sabem a sua capacidade, né? Eu acredito que ao longo da nossa conversa aqui vai despertar um interesse aí de saber quanto realmente tem de capacidade para poder tirar o máximo aí da sua unidade, né? Exatamente. Então, nosso grão foi classificado, chegou lá na nossa unidade, nós classificamos ele, nós descarregamos ele na moega, né? E aí o primeiro equipamento que recebe o grão é o elevador de caneca, né? Isso se a moega não for uma moega, como eu falei, que tem túnel, e aí vai ter um transportador inferior ali, mas vamos partir do pressuposto que é o elevador aqui, que é 90% dos casos. O elevador. Quando a gente fala do elevador, é importante saber a capacidade desse elevador, por quê? Quanto o meu elevador realmente dá, né? Eu comprei um elevador de 100 toneladas hora. Tá, mas você mediu? Ele dá 100 toneladas hora, né? Ele está te entregando realmente o qual você comprou? Você consegue trabalhar com ele na máxima dele ou não? Por quê? O fato de eu comprar um elevador de uma capacidade não vai garantir que eu opere nessa capacidade. Eu preciso testar isso, né? Eu preciso fazer valer e trabalhar sempre com a informação aqui. Tudo que a gente fala aqui de capacidade é nós falar de capacidade real de trabalho e não de capacidade nominal de trabalho, né? O elevador, ele é um equipamento que ele perde eficiência conforme aumenta o nível de umidade e de impureza. Se eu tenho um elevador com capacidade para 120 toneladas hora, né?
Isso, um grão com umidade até 18%, vamos falar da soja aí que está na hora de colher agora, né? Ele vai dar a 120 toneladas hora. No momento que essa umidade ela sobe, o nível de impureza, o nível de vagem aumenta, automaticamente essa eficiência ela se perde. Então, você vai perdendo gradativamente essa eficiência. Por isso da importância de medir, de saber o que realmente eu vou conseguir tirar, né? Dentro do elevador, você tem canecas. Então, vamos lá. Meu elevador é de 120, mas eu não estou conseguindo tirar ou eu estou precisando melhorar. Como que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu tenho que olhar é qual que é a caneca que o meu elevador tem. Então, caneca convencional. Esse modelo de caneca aqui, eu vou usar um modelo de elevador de 120 toneladas hora. Então, com essa caneca, um elevador que na máxima dele ele dá 120 toneladas hora, com essa caneca o máximo que ele vai conseguir chegar é 60, com esse modelo de caneca, né? Quando nós passamos para caneca de alta performance, ele já consegue chegar lá próximo de 100 toneladas ou até 100 toneladas por hora, com essa caneca aqui do meio, né? E aí a gente tem, por último, a famosa caneca com fundo e sem fundo, eu acredito que a maioria já tenha ouvido falar nela, que é a caneca que tira a capacidade máxima que o elevador pode dar. Nessa caneca, então, o elevador daria 120 toneladas hora. Eu estou usando um exemplo aqui, pegando um modelo de elevador que partiria nesse princípio, né? Não significa que o limite dessa caneca é 120 toneladas hora, ou que dessa aqui é 100, ou que dessa aqui é 60. Tudo vai depender do tamanho da caneca, do tamanho do elevador em si, né? Então, definido, olhei e vi qual o tipo de caneca que eu tenho lá, eu já sei se o meu elevador está trabalhando numa condição com folga para ampliação, muito próximo do limite ou no limite, né? Então eu já sei aonde eu estou pisando. Ter essa informação, ter essa consciência faz com que a gente consiga definir o que eu posso fazer ali na frente, quando nós chegar no ponto de avaliação, né? Beleza. Bom, só comentando aqui, dando um feedback, 56% conhece e 20% não e mais ou menos 24%. Então, só dando um resultado, tá? E em termos de presença aqui, a gente tem pessoal de Primavera, tem pessoal de Dom Eliseu no Pará, Jaboticabal, São Paulo, Minas Gerais, Cabeceira Grande, Novo Mundo no Mato Grosso, Rondonópolis, enfim, tá bem, Curitiba, Goiás, enfim, tá bem bacana aqui. Realidades diferentes aí, e a safra vai caminhando também de maneira diferente, né? Em alguns locais nem começou ainda, Pindorama aqui de São Paulo, então, assim, a gente tem cliente espalhado também, alguns já começaram a movimentar e outros ainda estão, ainda vão receber o fluxo, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos lá. Classificamos o grão, descarregamos da moega, tiramos da moega pelo nosso elevador, estamos na máquina de limpeza, né? Chegando aqui na máquina de limpeza, ela costuma ser um dos gargalos da unidade, talvez um dos maiores gargalos, assim, que eu já vi, assim, quando a gente chega em unidade armazenadora, o fluxo trava na máquina de limpeza. O que costuma acontecer aqui na máquina de limpeza nesse modelo de máquina, né, que é um modelo mais antigo, entre aspas, vamos falar assim, o que costuma acontecer muito? Primeiro, há uma confusão que o pessoal faz. Compra a máquina com capacidade de pré-limpeza e trabalha com a máquina no regime de limpeza. A máquina é a mesma. O que muda na máquina é qual peneira eu estou usando nela para fazer essa limpeza. Usando a soja como exemplo, né? Uma máquina de pré-limpeza de soja, ela vai usar uma peneira 11 para limpar a soja, né? Para pré-limpar a soja. Esse grão ele vai ficar com um teor de impureza
mais ou menos em torno de 2%, 1,5%, 1,8%, depende muito de como que ele está entrando, né? Para mim fazer a limpeza desse grão, eu tenho que usar uma peneira com furo 9 na soja, não especificamente 9, pode ser 9,5, pode ser 8,5, depende da variedade da soja, se ela está muito úmida ou não, o tamanho do grão varia, né? Mas como padrão de utilização seria uma peneira 9. A mesma máquina que na pré-limpeza com uma peneira 11, ela dá uma capacidade de 120 toneladas hora, quando eu faço essa alteração de peneiras, essa máquina aqui ela vem para próximo de 80 toneladas hora. Então, é a mesma máquina, é a máquina de pré-limpeza de 120 toneladas hora, mas pelo fato de eu querer limpar o meu grão e não pré-limpar, eu perdi 33% da capacidade do equipamento, da eficiência do equipamento. Então, é importante saber assim, qual que é o regime que eu trabalho. Eu trabalho com regime de pré ou regime de limpeza? Para exportação, para ter um grão com classificação padrão, eu preciso trabalhar no regime de limpeza. Se eu trabalhar no regime de pré-limpeza, só se esse grão está vindo muito limpo da lavoura, para no regime de pré-limpeza ele já chegar num patamar de menos de 1% de impureza e está dentro do padrão de mercado, né? Outra coisa que eu já vi bastante rodando por aí e que torna um gargalo aqui na máquina de limpeza é a má utilização das peneiras. Uma máquina que nem essa aqui, ela tem o quadro, chamado quadro A e B aqui, que está no esqueminha de peneiras do lado esquerdo. Ela tem um quadro que é o quadro de descarte de coisas muito grandes, ou seja, é para tirar uma pedra, é para tirar um negócio grande, não é para fazer a limpeza do grão ainda, né? E o pessoal confunde e quer fazer a limpeza do grão aqui. Então coloca uma peneira fechada aqui é para ter uma peneira bem grande, um furo bem grande, um furo 18, um furo 16 por 35, que é para eliminar coisa muito grande mesmo. E coloca uma peneira fechada, tipo uma peneira 13 ou uma peneira 11, e limita a capacidade da máquina, porque daí, para o lado de baixo aqui, a máquina tem mais 2 linhas de quadros aqui, né? Onde esse grão que entrou aqui no quadro A vai ser dividido em 2. Se eu limitei a capacidade aqui porque eu fechei a peneira, o grão que suporta passar por essa peneira A aqui, ele é pouco para dividir depois por 4 peneiras, que vai ser a C1, C2, e a E1 e E2 aqui embaixo. Então, eu limitei a minha máquina porque eu fechei essa peneira aqui. As peneiras que tem que fazer a limpeza nesse modelo de máquina são essas peneiras aqui de baixo e não essa peneira A. Então, tomar cuidado com isso. Qual peneira que eu estou usando para quem tem esse modelo de máquina aqui, né? Qual peneira que eu estou usando aqui nesse quadro de entrada? Tu subir na máquina é a peneira que tu enxerga por primeiro ali, né? Isso, às vezes, muda bastante a capacidade da máquina. Ou seja, nesse caso, então, identificar, às vezes, usando a máquina de limpeza, de pré-limpeza como sendo limpeza, e as peneiras também estão fazendo um processo, elas estão mais fechadas e acabam dificultando o fluxo de entrada de grão mesmo, porque vai demandar mais tempo. É isso, basicamente? O grão... para fazer a limpeza, o grão ele precisa passar por dentro da peneira. Esse é o processo, né? Então, é uma separação por tamanho. Então, quanto menor é o furo que eu tenho da peneira, mais difícil é do grão passar. Então, eu dificulto essa passagem, eu limito ela, né? Quando eu limito, eu reduzo a capacidade. Ainda falando de máquina de limpeza, os modelos mais novos agora, então eles não têm mais aquele quadro com a peneira maior lá que eu comentei há pouco, que acaba sendo um gargalo. Mas da mesma forma que a máquina anterior, o regime de trabalho dela, se é pré ou pós-limpeza, ou limpeza, né? Ele é definido pelo tipo de peneira que eu uso. Lá atrás, antigamente, era muito usual você ter pré-limpeza e pós-limpeza, ou seja, tinha uma máquina de limpeza antes do secador, que você tirava só o excesso de impureza, secava o grão com um pouco de impureza junto, e normalmente mais o quebradinho ali junto, e depois você tinha uma máquina de pós-limpeza,
que retirava essa impureza já seca, né? Agora aqui, o normal nas unidades de hoje é ter só a máquina de limpeza mesmo, que atua antes do secador, já larga para dentro do secador o grão mais limpo, elimina um pouco mais o risco de um fogo ou no secador, né? Então, esse modelo de máquina, o que eu tenho que cuidar? Qual que é o regime de trabalho que eu estou trabalhando? Se eu estou trabalhando no regime de limpeza, eu tenho que olhar qual que é a capacidade dela na limpeza e não na pré. Perfeito. Recebi, classifiquei, passei no elevador, limpamos o nosso grão. Não necessariamente nesse momento, às vezes aqui, às vezes depois do secador, você tem o silo pulmão. Silo pulmão, o conceito de silo pulmão, ele é um silo que ele está ali para facilitar a recepção do grão. Então, ele serve literalmente como um pulmão. Ele não é um armazenador de grão. Ele é um silo que a função dele é aliviar a moega, não deixar que a moega fique com muito grão. Então, aonde que esse silo tem que estar posicionado? Bom, depende. Qual que é o meu gargalo? Quando eu sei aonde que está o meu gargalo, eu vou posicionar ele no lugar mais certo, né? Que o meu gargalo é pré-limpeza, então eu posso fazer um silo pulmão de grão sujo. E eu tiro da moega e jogo para o pulmão e depois eu vou limpando. O meu gargalo é secagem, então eu posso ter ele ali junto com o secador. E assim, trabalhando. Nesse conceito de silo pulmão, a gente encontra dois modelos, né? O modelo do lado esquerdo, que é o fundo cônico, que é um silo que tem um fundo com 45 graus, ou seja, o grão descarrega automaticamente ali, ele é autolimpante, né? Então ele descarrega por inteiro. E tem o silo plano, que é o do lado direito, que é um silo onde ele fica acumulado dentro do silo, quando finaliza a descarga na boca central do silo, fica acumulado um cone. Exatamente essa parte que não existe aqui no silo cônico, é mais ou menos o que fica de grão dentro do silo fundo plano. Quais são as vantagens e desvantagens de um e de outro, né? Bom, o silo cônico, ele tem a vantagem de ser autolimpante. Então, você começa a trabalhar durante a manhã, chega no final do dia, você descarregou ele limpou por inteiro. Você tem um silo limpo e pronto para operar no outro dia. Porém, você tem uma desvantagem que é o custo de instalação versus a capacidade instalada, né? Versus a capacidade que ele tem. Ele é um silo que, por ele ter uma estrutura para ele poder suportar essa elevação toda dele aqui, ele tem um custo um pouco mais elevado do que o silo plano. Então, o silo plano, qual que é a vantagem dele? É eu ter uma condição de, com o mesmo investimento, colocar uma capacidade maior. Porém, eu tenho uma perca de eficiência no meu trabalho, de facilidade no meu trabalho. Porque quando eu termino de descarregar o silo plano, que ele me serve de pulmão no final do dia, esse silo ainda vai ter lá um cone de grão dentro dele. E eu vou ter que tirar esse grão lá de dentro, ou eu vou ter que ter feito um processo anterior para que esse grão possa ficar lá dentro, por toda a safra ou por um período da safra, né? Como que é esse processo que o pessoal costuma fazer? É colocar o primeiro grão que eu faço o enchimento no silo, nos primeiros anéis, eu coloco um grão já seco, que é um grão que eu não vou precisar tirar dele, eu vou manter esse grão lá até o final da operação, e aí, depois que eu concluir a safra, ou que eu cheguei no momento de não precisar mais usar o silo pulmão, aí eu vou lá e tiro esse grão. Então eu coloco um grão lá com 14% de umidade, já seco, que é para o grão não perder, e eu pego e coloco o grão úmido em cima. Então o cone que vai ficar dentro desse silo é um cone de grão seco. Já está seco e não teria problema. Inclusive Exato. O Júlio comenta aqui, faz um fundo seco. Ou seja, como você falou, os dois primeiros anéis ali, você forra com seco e não tem esse problema, no caso de sendo fundo plano. Exatamente. E aí você tem uma capacidade de armazenagem um pouco maior do que esse. Bom,
E uma coisa que acontece, talvez aí eu vi que o Adriano também falou que faz isso também. Exatamente isso. Mas o Júlio e o Adriano aí podem confirmar para nós que, dependendo do período que esse grão ficar ali dentro, quando ele descarregar esse silo e tirar esse grão do fundo, a umidade desse grão caiu para bastante baixo. Um grão lá com 9% de umidade, 10%, e, bom, perdeu peso. Então, daquele volume de grão que fez o cone, você tem uma quebra, um peso menor, né? Isso. Aí até o Adriano coloca que não tem perigo de empedrar, justamente pelo fato de estar seco, justamente para evitar esse tipo de problema, né? Porque você joga o grão úmido, começa a jogar, aí quando você vai ver, poxa, empedrou ali, aí, como diz na linguagem, deu ruim. Deu ruim. Exatamente, aí deu ruim, aí pronto, aí não tem mais o que... Não tem o que fazer não, mas dá muito trabalho, Sim, né? exatamente. Dá muito trabalho. E quando está no meio da safra... Qualquer trabalho extra interrompe o fluxo de recebimento, né? O tempo é curto, Exatamente. Atualizando aqui, Osmar, 60% sim, 16% não e 23% mais ou menos. Conhecem a capacidade da unidade. Ok. A maioria aí tá afiado. Isso aí. Passamos do silo pulmão, vamos para o secador. Secador de grão, então, assim, existem vários modelos de secadores, né? Mas não, secador de coluna, secador de cavalete, então eu não vou entrar aqui no conceito de que o secador A ou B é melhor do que o outro, né? Eu vou partir mais do princípio aqui, eu até vou pegar o comentário do Arthur aqui, que ele falou que faz a alvenaria, é uma possibilidade também, fazer o silo plano e fazer o fundo que se chama de melita, que é fazer em concreto ali, né? Fazer o fundo cônico para baixo da terra, ou elevado, eu já vi fazer também, fazer isso de concreto. Aí, Arthur, o que tem assim a questão da necessidade de se fazer um silo maior e um único silo, né, para pulmão, aí justifica, porque o investimento de fazer esse fundo melita ele também eleva um pouco o custo do silo, mas é uma alternativa que é bem usual. Então, no caso do secador, eu não vou falar em secador de cavalete ou de coluna, tem os dois modelos, cada um com as suas particularidades. Eu, particularmente, e é o que o mercado mais está usando hoje, acredito mais no silo de coluna hoje, né? Que é um silo que ele tem uma eficiência maior de secagem perante a capacidade armazenada dentro dele. Mas, assim, o que nós vamos nos deter aqui é o seguinte: o secador que está lá na nossa unidade, ele tem capacidade de secar com resfriamento e com coluna inteira? Sim ou não, né? Vamos lá, vamos partir de um secador de 80 toneladas hora. Um secador de 80 toneladas horas, que ele tem a capacidade de secagem de soja 18 para 14, com resfriamento, né? Trabalhando com resfriamento. E o que é o resfriamento? O finalzinho da secagem aqui não vai calor, entra ar frio e tenta deixar o grão na temperatura ambiente, o mais próximo da temperatura ambiente possível, né? Então, tenho um secador que com resfriamento ele me dá 80 toneladas hora na soja de 18 para 14. Se esse secador tiver regulagem e me permitir eu trabalhar em coluna inteira, que eu seco no secador todo e eu não resfrio o grão nesse secador, né? A minha capacidade vai elevar. Então, eu vou ter um ganho aqui de uns 20, 25% aí, dependendo do modelo de secador, que esse secador vai me dar mais de rendimento. Então, isso numa necessidade de secagem, que nem a gente está enfrentando aqui nos primeiros grãos, uma umidade muito alta, né? Uma umidade acima de 22%, 23% aí. Eu vi um grão ontem numa unidade nossa aí que estava com 27% de umidade. A gente até comentava antes, né? O excesso de chuva em aqui em alguns locais e esse problema na hora de receber, né? Exatamente.
Então, você ter a possibilidade de ter esse ganho, acelera o processo, porque você não trava tudo, né? Então, qual que é o tipo de secador que eu tenho? Ele tem esse tipo de regulagem, sim ou não? Eu posso usar? E qual que é os cuidados que eu tenho que ter se eu for utilizar isso? Bom, vamos lá. Se eu vou usar a coluna inteira no meu secador, eu preciso ter um lugar para resfriar esse grão. Aonde que eu vou resfriar ele? Né? Ou vou resfriar ele ou num silo pulmão que eu tenha condição de jogar depois de secar e jogar um ar frio nesse grão e resfriar e depois mandar para o silo armazenador, ou eu tenho que ter um silo armazenador com uma aeração que permita eu fazer isso. Se eu jogar esse grão quente dentro de um silo armazenador que não está preparado, eu vou ter dificuldade para resfriar esse grão lá dentro desse silo. Perfeito. Então, do que eu acabei de falar ali da secagem, né? É importante saber, então, como que eu tenho o meu silo armazenador. Esse silo armazenador aqui seria um modelo que seria ideal para receber um grão que tivesse uma temperatura um pouco mais alta, né? Se eu não tenho a condição de jogar no silo pulmão, porque o silo pulmão é a melhor opção. É um silo que está projetado para receber um produto com até 16% de umidade, então ele tem um piso 100% perfurado. Então toda a base do silo ele recebe grão, né? Esse silo ele tem um sistema de aeração forçada. Aeração forçada, o que é? É um ar, é força no ar mesmo, é 2 ventiladores, ou é um ventilador mais potente, né? Para que rompa a barreira da umidade, porque quanto mais umidade e calor eu tenho dentro do silo, que eu tenho no grão que eu estou armazenando ali no silo, mais pressão, mais vazão eu preciso para poder romper essa força e poder atingir, então, o nível de resfriamento e até de secagem de grão, né? Quando eu falo que o silo está preparado, está projetado para receber um produto com até 16% de umidade, não significa que eu vou colocar esse grão lá com 16% e depois eu vou precisar tirar ele. Significa que esse grão pode ir lá para dentro do silo com 16% de umidade e o silo vai ter condições, com a aeração, de baixar essa umidade até o nível comercial, que é 14. Lógico que ele não vai fazer isso de um dia para o outro. Isso vai demorar um prazo e esse prazo vai depender muito de como que o clima está. Quanto mais favorável o clima tiver, melhor. Mais rápido isso vai acontecer. Tá, perfeito. Bom, reforçando aqui, 58% sim, conhecem a capacidade exata da unidade, não 17% e mais ou menos 23%. Tá. Ok. E aqui, então, para nós chegar então na armazenagem do grão, eu tenho condição de segregar o meu produto na entrada, né? Quantos silos eu tenho disponível na minha unidade? Que tipo de armazenagem que eu faço? Se eu tenho silos com condição de aeração diferente, qual que é o melhor? Então, olhar para isso também é algo importante. E aí, eu vou separando o grão dentro dos silos conforme a condição que ele está. O grão que está com uma condição melhor, eu coloco num silo para mim poder armazenar por mais tempo. O grão que já tem um teor de quebradinho maior e tudo mais, eu já passo para outro silo. E eu vou dar uma expedição prioritária para isso, né? E aí, um ano úmido como esse que a gente está tendo, esse início de colheita, se perdurar dessa forma, talvez tenha até alguma coisa de grão avariado, né? Um grão que já está com acima de 8%, né? Exato. Então, esse grão eu tenho que, além de ter prioridade de expedição, eu tenho que ver se eu tenho um outro grão com uma qualidade maior que eu possa mandar ele junto, ou, né, ou também eu preciso priorizar essa expedição.
Uma coisa que é importante, e eu falei da outra vez também, vou repetir aqui, se alguém estiver vendo novamente o nosso webinar, a gente não consegue melhorar grão dentro de uma unidade armazenadora. O máximo que a gente consegue é tentar manter ele o mais próximo do que ele entrou. Então, se eu recebo um grão de má qualidade, eu preciso saber que eu vou ter um grão armazenado de má qualidade. E eu preciso tomar uma ação sobre isso. Se eu não tomar nenhuma ação sobre isso, eu posso perder esse grão ali dentro, porque eu não vou melhorar ele. Eu vou tirar dele a umidade, eu vou tirar dele a impureza, mas o grão continua sendo um grão de má qualidade. Se ele entrou muito desuniforme, o secador não vai uniformizar ele, ele vai continuar desuniforme. Só que ele vai continuar desuniforme numa relação que dá o padrão para comercialização. Então, vamos lá. Como que funciona o grão? É uma grande média, né? Então, se eu tenho grãos ali que no meio estão com 27 de umidade, outros estão com 24 e outros com 20, eu junto tudo isso e eu ponho para dentro do secador e eu passo dentro do secador, eu vou ir medindo a média de tudo isso. Então, lá no final, eu não vou ter um grão uniforme, eu vou ter uma média, um grão com 12, um grão com 14 e um grão com 16, e na média deu 14. Esse grão que está com uma umidade maior, ele tende a ser um problema. Então, a gente precisa olhar muito como que está entrando a minha unidade. O Lázaro até fez um comentário aí, que eu uso muito dessa estratégia de separar por silos padrões de qualidade do produto. Isso é... Início de safra, pelo menos nos nossos clientes também, você tem essa questão, né? Às vezes, num período chuvoso como agora, por exemplo, você tem um grão que não está de boa qualidade, conforme você colocou, até essa questão do avariado ali, junto com o ardido, dando acima de 8, né? E esse processo, não sei se você viu, mas teve uma notícia que chegou num dos grupos aí que eu participo também, Brasil afora, do processo de recepção de armazenamento como um todo, né? Certo. De uma ameaça de morte de um classificador que estava fazendo embarque de um grão. Não sei se você ficou sabendo. Não fiquei sabendo. Então, assim, eu estou fazendo embarque do grão, a classificação, eu sei que tem, inclusive, Ivonete aqui, que faz ótimos cursos, a gente já fez um webinar com ela, acredito que seja ela está colocando, que é excelente afirmação que o grão não melhora, né? Às vezes alguém fala, não, tipo, igual isso, né? Ao ponto de um classificador ser ameaçado de morte porque o dono da unidade estava dizendo que estava, como se diz, ou você dá o ok no grão que está saindo aqui, ou então eu vou alguma ameaça física, alguma coisa nesse sentido, né? Chegar a esse ponto. E grão não melhora. Do jeito que ele veio da lavoura, não tem muito o que fazer. A gente vai tentar manter ele, né? Exatamente. É que nem um alimento na geladeira, né? Você tenta manter a integridade dele, mas ao longo do tempo vai perdendo. Então a gente passou, João, por toda a unidade. Então a gente viu como é que recebe, como é que classifica, como é que descarrega, que tipo de moega a gente tem, o elevador, a máquina, o secador, o silo pulmão, o silo armazenador. Bom, eu conheci a minha unidade, eu já sei o que eu tenho em mão, né? Se eu sei o que eu tenho em mão, agora vamos para a segunda parte, que é o planejamento. O que eu vou receber? Como que eu vou planejar? Como que eu vou fazer alguma coisa se eu não sei o quanto grão eu vou receber, né, na unidade, quanto tempo esse grão vai demorar para chegar, o que eu vou ter que processar, né? E até assim, que tipo de grão vai vir esse ano? Esse ano vai vir um grão com a umidade mais baixa, vai vir com umidade mais alta. São informações que ajudam muito no processo do planejamento, né? Então, quantas toneladas de grão eu quero ou preciso receber nessa safra? Bom, eu parti do princípio que eu tenho uma expectativa ou uma prévia do que eu vou receber, e aí se for uma fazenda consegue ter mais domínio sobre isso, se é um armazém gerais já fica mais suscetível ao mercado, né? Mas eu tenho que fazer uma expectativa, eu tenho que criar uma linha que até ali eu vou trabalhar. Então, partindo desse pressuposto, eu fiz uma simulação aqui para nós poder discorrer para frente aí. Então lá, nosso armazém vai receber
40 mil toneladas na safra, que é mais ou menos equivalente aí a 666 mil sacas, né? Os dias que a safra vai acontecer vai ser mais ou menos 40 dias. Então, eu terei, em média, aí, 1.000 toneladas de grão para processar no dia. E eu pretendo trabalhar, e essa safra ela vai chegar para mim num período de 8 horas diárias. Então, fiz uma continha aqui, até para ficar fácil, 40 dias, 1.000 toneladas, dividido por 8 horas, 125 toneladas por hora. Então, eu já sei mais ou menos o que eu vou precisar, o que me espera ali na frente. Isso vai variar um pouquinho? Sempre vai. Mas ter um ponto de partida é onde permite o planejamento. Então, 125 toneladas por hora é o nosso objetivo de safra. Então, vamos adiante. Nossa unidade. Bom, eu olhei lá toda a minha unidade, vim passando por ela, então eu tenho uma moega de 300 toneladas, que é equivalente a 5.000 sacos. O fluxo dos transportadores que eu tenho na unidade aí, o que é? O elevador, o header, a rosca varredor, não. O helicóide ou a correia transportadora, são de 120 toneladas hora. Eu tenho uma máquina de pré-limpeza de 120 toneladas hora na soja, né? Peneira de 11 milímetros, que foi o que eu falei. Qual que é o teor de impureza que eu vou ficar nessa máquina? Depende do quanto está entrando, mas vamos lá, entre 1,5 e 2,5 para a nossa simulação aqui. Então, se esse teor de impureza me atende, eu tenho uma máquina de 120 toneladas hora. Não, esse teor de impureza não me atende porque eu quero exportação, eu quero estar dentro do mercado, então eu preciso estar com teor abaixo de 1%. Então, a capacidade de limpeza dessa máquina, aquilo que eu falei, vai cair em torno aí de 30%, 33%. Então, na soja, a peneira que eu vou estar usando aqui é uma peneira 9, e eu coloquei a furação de peneira mais ou menos para o pessoal já se entender, porque o pessoal costuma saber qual que é a peneira que utiliza, né? Então, eu já tenho uma máquina que não é de 120, é de 80. Bom, então já tenho uma máquina aqui de 80. Meu silo pulmão, 450 toneladas, 7.500 sacos. Secador de 80 toneladas a hora, considerando 18 para 14 de umidade na soja. Por que eu estou colocando aqui na soja? Porque todo secador ele tem uma capacidade nominal em soja. Quando você parte para milho, ele perde em torno de 30%, 35% da capacidade dele. Aí depende de modelo e tudo mais, né? Mas por que ele perde? Pela dificuldade de secagem do grão. A dificuldade de tirar a umidade do milho é muito maior do que tirar a umidade da soja. Então, secador de 80, soja 18 para 14. Lembrando aqui também que se o grão chegar com mais de 18, essa capacidade também vai ficar comprometida. E eu tenho uma armazenagem de 400 mil sacos, que é equivalente a 24 mil toneladas, em 4 silos de 100 mil sacos cada. Bom, vamos para a próxima. Então, vamos lá. Vamos fazer um comparativo, então, do nosso objetivo versus o que a gente tem disponível na nossa unidade. O objetivo está aqui, 125 toneladas por hora. Então, nossa moeda de 300 toneladas para 125 toneladas por hora. Bom, eu tenho moeda por um pouco mais de 2 horas. Atende ou não atende? Bom, se o meu fluxo for bom, né, o meu fluxo de recebimento for bom, a moeda me atende. Eu só não posso ter gargalo para frente aqui, que senão a moeda vai comprometer. Mas a função da moeda, ela não é ser um local de armazenagem de grão, ainda mais de grão sujo e úmido, né? Sim. A moeda é só um local onde os caminhões descarregam e dali para frente a gente tem que tirar da moeda. Então isso tem que também ter essa visão, né? Acho que até aproveitando aqui, o Vitor chegou a comentar aqui sobre... Ele faz fila separada até para melhorar essa questão do fluxo, tá? Uhum. Ele faz uma fila de caminhão, onde uma fila ele trabalha com produto seco e outro molhado. Isso aqui é
pode ser uma possibilidade até para elevar o nível de... Porque a moega onde vai receber esse grão úmido ali, vai passar pelo processo, ele acaba tendo mais... demora um pouco mais. Se vem um grão úmido de outra área, eu posso dar maior vazão do que colocar esse camarada atrás do caminhão que está úmido, e com isso eu acabo reduzindo o meu fluxo, né? Exato. E assim, ter essa segregação também vai dar eficiência depois, porque o grão úmido misturado com grão seco ou de umidades diferentes, né? Uhum. A eficiência do secador, quando você mistura os dois, é a grande média. Então, quando você for armazenar, vai ter um grão que está na umidade que deveria, abaixo da que deveria e um acima, né? Exato, você nunca vai ter um grão homogêneo ali. Em alguns locais também, eles até classificam antes, tá? Então, você tem já a visibilidade antes de chamar o caminhão para dentro do pátio, dependendo do fluxo e do desenho da planta. Isso também pode facilitar bastante. Inclusive, na nossa aplicação, eu consigo ter um painel para o motorista, chamando justamente aqueles caminhões que estão mais úmidos ou secos, no caso aqui, para entrarem, como se, não é nem furar fila, né? Porque a característica do produto é diferente. Ou seja, a qualidade de um está melhor, não qualidade que eu digo, mas a umidade assim, em si, favorece com que eles mais secos descarreguem mais rápido. O processar o grão mais seco mais rápido, né? E com isso aumenta o fluxo. Exatamente. Então, objetivo, voltando aqui, objetivo 125 toneladas, moega, vamos dar como ok, tem 300 toneladas, tá ok. Transportadores, 120 toneladas por hora, atende ou não atende? Não atende, mas se eu trabalhar mais 20 minutinhos por dia aqui, eu vou romper, vai dar certo, então está muito próximo do que eu preciso, então não atende, mas tá ok, né? Máquina de pré-limpeza. Bom, máquina de pré-limpeza, 120 toneladas hora. Ela também não atende, mas se o regime que eu vou trabalhar for pré-limpeza, com os mesmos 20 minutinhos a mais ali, eu vou conseguir suportar toda essa demanda do dia e vai dar tudo certo. Lembrando que, assim como o elevador, né, a máquina de limpeza mais ainda, quanto mais úmido e quanto mais sujo o grão, menor é a eficiência dela, ou seja, ela perde capacidade. Não adianta nós pensar que vamos colocar um grão numa máquina de limpeza com a capacidade X, mas esse grão com umidade acima de 20 e tantos por cento e ela vai render a mesma capacidade, ela não consegue. Tá. Ela tem dificuldade. Só já dando uma dica, pessoal, nós acabamos de soltar uma outra enquete aí, tá? E só um errinho de digitação ali, na verdade, se você faz um planejamento pré-safra, tá, pessoal? Então, enfatizando para todo mundo que está aí na sala, vão lá responder, mas é fazer o planejamento pré-safra. Acho que vão colocar de novo a pesquisa porque ficou falho, tá? E já aproveitando o ensejo, dando a enquete final lá, viu, Osmar? 61% conhecem a capacidade exata da unidade, 16% não e 22% mais ou menos, tá, pessoal? Então, daqui a pouco, soltando aí com a correção do planejamento pré-safra, tá? É bacana vocês participarem justamente para a gente entender aqui a realidade de, pelo menos, da média de quem está aqui na audiência aqui. Então, validei. Posso continuar aqui, João? Beleza, vamos lá. Validei aqui, então, qual que é o regime de trabalho. Eu já sei se a máquina vai me atender ou não. Se não, eu não tenho uma máquina de pré-limpeza e tenho uma máquina de limpeza. Sempre estou colocando aqui que é peneira 9 na soja, para dar esse link aí para vocês ficar ligado aí que tipo de peneira estou usando para saber direitinho que tipo de regime eu estou trabalhando, né? Beleza. Tá. Pesquisa nova no ar já, pessoal. Vamos lá participar, que ajuda aqui a gente entender a realidade de vocês. Isso pode variar um pouquinho de modelo de máquina, né? Então, não necessariamente é só uma furação. O fabricante sempre tem as indicações dele. Mas a questão da máquina trabalhar no regime de pré e pós-limpeza, ou limpeza, como eu chamo, porque ela não está depois do secador, ela perder a sua capacidade para qualquer marca. Então, 80 toneladas a hora não atende. Eu preciso de 125. Quais são as opções que eu tenho? Bom, eu coloquei aqui 3, mas daqui a pouco vai ter mais alguma aí. Se alguém lembrar de mais alguma aí, joga aí no chat para nós ver. Mas assim, eu posso trocar essa máquina. Eu tenho que ver se eu tenho tempo para isso, tenho investimento disponível para isso, recurso, né?
Eu posso mudar o meu regime de trabalho de 8 para 12 horas e meia por dia e eu vou atender a capacidade, eu preciso avaliar se isso é possível ou não. E eu também posso instalar um silo pulmão de produto sujo e úmido, que é o produto que acabou de sair da moega. Como a máquina de limpeza está sendo meu gargalo, então eu vou pegar o grão sujo e úmido, vou tirar da moega e vou jogar num silo pulmão e depois vou ir processando ele na capacidade do equipamento que eu tenho. Isso também é uma forma de agilizar a recepção. Silo pulmão. 450 toneladas é a capacidade dele. Atende ou não atende? Bom, aí que vai ser uma questão de opinião, né? Mas, na minha opinião, não atende. Eu acho que um silo pulmão, ele sempre tem que ter uma capacidade que atenda pelo menos um dia de recebimento. Então, o ideal seria que a gente tivesse um silo pulmão aqui de 1.000 toneladas, que é um silo pulmão que vai te dar a folga de um dia de trabalho e você vai conseguir operar a unidade aí sem problemas, né? Nesse dia. Passando do silo pulmão, nós temos o secador. O secador é de 80 toneladas hora, 18 para 14. Também não atende. O que eu posso fazer? Bom, eu posso trocar o secador, eu posso trabalhar as mesmas 4 horas e meia mais por dia que eu coloquei na pré-limpeza ali em cima, ou eu posso instalar um silo pulmão de produto úmido. Se a máquina de limpeza não é o meu gargalo, eu venho com esse silo pulmão aqui, depois da máquina de limpeza, e alivio a pressão em cima do secador. Então, as opções que eu tenho são essas. Na maior parte das unidades aí, o secador ele sempre tem uma capacidade um pouco menor de operação do que o fluxo da unidade. E isso tem alguns porquês, um deles porque o secador nem sempre é utilizado, em alguns momentos da safra o grão já vem seco, tem a questão de o investimento em um secador é um investimento alto, mas tem um ponto que o secador ele tem essa capacidade para que você tenha condição de carregar e descarregar ele numa velocidade maior, sabe? Então, a hora de carregar o secador você tem velocidade, se você precisar descarregar você tem velocidade e também se você tem um grão ali que está com 16% de umidade, você precisa dar aquela passadinha no secador só, como ele é um secador de 18 para 14, você está com 16, bom, se você tiver os transportadores numa capacidade maior que ele, você vai conseguir tirar essa capacidade total dele aí, talvez até a 120 toneladas do fluxo dos transportadores, nessa condição. Perfeito. O Lázaro fez até um comentário aí, não sei se você quer falar algo a respeito. Na unidade que ele trabalha em 2 turnos, porque a capacidade de recebimento ser abaixo da realidade colhida, né? E ele usa uma das moedas como silo pulmão. Certo. Um comentário aí. Enfim, alguma alternativa tem que ser dada, né? Cada um trabalha com aquilo que está na mão também, né? Exato. Dependendo como é que é a condição do grão, né? Se colocar um grão lá com uma umidade muito alta e deixar esse grão parado na moega, às vezes na hora de descarregar a moega vai ter que entrar alguém lá para bater nesse grão lá, porque ele empedra, e empedra muito rápido se Exatamente. É um grão com umidade muito alta, né? E aí o fato de ter que trabalhar 2 turnos, bom, é o que a gente falou aqui, né? Aumentar as horas trabalhadas para poder dar conta do objetivo. Mas se isso foi planejado, tá tudo certo, porque vai Exatamente. Ter as pessoas para fazer isso. O que não pode é o operador ter que ir trabalhando até as 2, 3 da manhã, Exato. E no outro dia, às 7 da manhã, tá de novo. Então aí fala aqui até uma questão que a gente vai chegar lá também, mas aí sai catando gente a laço para poder levar para o armazém, para poder dar conta do fluxo. Aí o cara não sabe trabalhar direito dentro do armazém, aí isso pode ser desde classificador, operador de secador, ou seja, o cara que não está muito ambientado com aquilo, você joga lá para o meio do processo para um produto que
Hoje eu vi, por exemplo, no mercado, acho que vocês faz passo fundo, eu acho, o preço de soja batendo próximo a R$200, eu acho. Ou seja, é muito dinheiro na mão de pessoas não treinadas. Então tem que ter efetivamente esse cuidado e por isso o planejamento é muito importante. Dando aqui visibilidade já, Osmar, sobre você faz planejamento pré-safra, né? Sempre faço 76%, às vezes faço 11% e nunca fiz 11%. Tá? Então nós temos aqui grande maioria aí. A grande maioria, isso é muito bom, né? Isso é bom. 76% que faz esse processo. O Lázaro comentou aqui que é verdade, né? Que ele tem esse gargalo aí de limpar as moedas, né? Porque o grão fica lá. Então, assim, Lázaro, o que pode ser feito aí é criar uma operação de um silo pulmão maior que atenda a necessidade de vocês do dia, sabe? Porque o grão dentro do silo pulmão, sendo aerado, aí você não vai ter essa dificuldade. Aí você vai ter uma operação mais tranquila. Mais fluida. E aí, por último, e não menos importante, a capacidade nossa de armazenagem. Então, 24 mil toneladas, né? São os 4 silos de 100 mil sacos que nós falamos. Porém, a nossa necessidade é de 40 mil toneladas, né? Que é 666 mil sacos. Então, atende? Não. Então, eu tenho que estar preparado aqui, que eu vou ter que fazer expedição de 16 mil toneladas durante a safra. Então, enquanto eu estou recebendo o grão, eu tenho que expedir. E eu tenho que saber disso, estar preparado para isso, porque são aproximadamente 140 horas de expedição, sem considerar o tempo de movimentação dos caminhões. Né? Exato. Quanto tempo o caminhão leva para sair, liberar o ponto de expedição para o próximo, né? Então, bastante relevante estar preparado para essa expedição. Isso. A minha unidade, ela consegue fazer a expedição ao mesmo tempo que está recebendo o grão ou é o mesmo elevador que carrega e descarrega o silo armazenador? Se nós estiver falando do mesmo elevador, eu necessito de fazer a expedição num horário onde não está chegando o grão. E aí eu fico mais limitado ainda. E se eu não tenho programação, a hora que eu digo assim, encheu e eu preciso expedir, eu não venço o volume de grão que eu tenho que mandar embora. Eu começo a ter parada na recepção porque os silos estão todos cheios, né? Exato, e tudo isso faz parte da questão do planejamento, conforme a gente veio falando, né? E, inclusive, o tempo de permanência, tem um dos nossos relatórios dos sistemas que solta esse tempo de permanência entre os processos, né? Entre o tempo de portaria versus a classificação ou primeira pesagem, entre primeira pesagem e classificação, entre classificação e segunda pesagem, e depois o tempo de permanência do veículo dentro do pátio, né? Que vai muito de encontro com essa última questão aí, na necessidade de preciso expedir, em média, quantos caminhões eu consigo expedir por hora. E não tem como inventar, né, Osmar? Então não adianta, por exemplo, o chefe chegar e falar, eu preciso expedir de qualquer forma, porque eu tenho um contrato para cumprir, e de fato, o equipamento, o fluxo, conforme você explicou, e tá aqui, em média, cada caminhão demanda X minutos ou horas para poder entrar e sair de dentro do armazém. Não tem milagre. Da mesma forma que você não tem milagre na hora de melhorar o grão, também não tem milagre na hora de fazer o equipamento fazer aquilo que ele não foi projetado e não consegue, né? E aí é nessa hora aí que começa a bater o desespero. E aí começa a se tomar ações aí, e às vezes compromete a safra porque atropela o processo, né? Eu vou falar de safra, de segurança, de uma série de processos que ficam atropelados devido a essa correria porque não se planejou. Exatamente. O Vitor fez uma pergunta aqui, João, sobre a quebra técnica. Qual a orientação para fechar sempre dentro da quebra técnica, né? A orientação aqui da quebra técnica é você classificar toda a carga que você recebe e você ter uma planilha de classificação justa, né? Eu não sei se a tua realidade é fazenda, se a tua realidade é armazéns gerais ou onde você está operando, mas assim, classificação bem feita é o que vai te garantir que lá no final você não tenha perca de grãos. E aí, lógico, vamos lá, eu recebi, eu classifiquei e agora eu vou operar. Bom, se eu disse que eu estou recebendo um grão lá com 18% de umidade, eu fiz os descontos corretos e tudo, e eu pegar esse grão, e na hora que eu for fazer a expedição desse grão,
ele tiver lá com 12, por quê? Porque eu sequei demais, porque eu não operei corretamente, porque eu fiz muita aeração e fiz a aeração de secagem, eu não cuidei a tabela higroscópica para fazer a aeração na hora certa, vai ter problema. Então, classificar bem e depois operar bem. Isso, exato. E no processo, até se o grão for ficar bastante tempo armazenado, né, existe a necessidade de você fazer uma retenção de quebra, porque é natural que o grão continue respirando, tá? E em regiões, inclusive, onde você vai ter a umidade relativa também extremamente baixa, efetivamente, a massa de grãos, ela não vai sair pelo mesmo volume, né, Osmar? Então, isso, uma retenção de quebra técnica, uma das nossas soluções faz isso, é um dos motivos também da gente resolve o problema, é evitar a quebra, tá? E no final do processo acaba tendo uma pequena sobra, que é aquela margem de segurança para que o armazém consiga trabalhar. Mas o ideal, obviamente, é isso que você falou, cuidar da classificação, tá? E também fazer uma retenção de quebra técnica, porque faz parte do processo como um todo, e evitar a surpresa desagradável ao final do processo. Exatamente. A questão que nós falamos ali atrás, né, de segregar o grão, né? Então, assim, dificilmente todo o grão que entrar na unidade vai ficar lá armazenado. Vai ter um percentual. E aí entra de novo o planejamento. Claro que não vai ser 100% conforme planejado, mas eu tenho uma ideia do que eu vou fazer. Eu pré-defini. Se eu mudar isso no meio do caminho, eu sei que eu vou mudar o rumo das coisas. Mas se eu planejei algo, eu vou trabalhar dentro do planejamento. Então, se eu sei que eu vou armazenar um grão por 6 meses, e esse grão eu vou precisar de 2 silos para armazenar ele, bom, eu vou separar o melhor grão que eu tenho para aqueles 2 silos. Isso. E eu vou virando o registro, a chave lá, sim, toda vez que entra um grão que não está na qualidade que eu quero. Eu reservo para mim guardar o que está melhor. O que está numa qualidade mediana ou ruim, eu já dou um jeito de despachar, porque esse não vai me causar problema. Sim, né? Exato. E até uma pergunta que às vezes precisa do planejamento, principalmente tratando-se de fazenda, né? Por exemplo, chegar para o proprietário do armazém e perguntar o que tem de contrato a ser cumprido de imediato. Exatamente. Como é que estão as entregas, né? O que você vai deixar disponível para poder... não, vou deixar metade da safra, então quanto que vai ser acolhido, né? E se eu tenho a capacidade de armazenamento e de estocagem em silos diferentes, como você mesmo colocou, aí eu consigo planejar. Vou cumprir contrato? Então, beleza. Esse grão que já vai sair quase que de imediato, beleza. Vou deixar a parte em estoque. Eu vou pegando aquilo que vai ficar disponível e colocando lá o grão de melhor qualidade que consegue, obviamente, ser guardado com as características por mais tempo, né? O Douglas comentou aqui, né, do sistema de exaustão, de qualidade também ajuda muito. Falando de quebra técnica e falando de grão armazenado por muito tempo, né? Se o meu silo armazenador, o armazém, o ambiente onde o grão vai estar armazenado, ele está pensado para aquele grão ficar o tempo que eu estou querendo deixar ele lá, as chances de eu ter um grão com maior qualidade e menos perda de peso é maior. Então, eu tenho que ter uma aeração adequada, eu tenho que ter um sistema de exaustão que me permita o resfriamento desse grão, sem que eu precise estar fazendo muitas horas de aeração e não precise ficar secando o grão, né? Então, tudo vai se movimentando a favor, desde que eu sei o que eu vou fazer. Exatamente. Até o Wellington aqui, colocando, eu trabalho com plano safra e faço justamente, juntamente com os operadores e classificadores, né? Então, ter a informação na mão é muito importante, né? O que será colhido, a quantidade de grãos que eu vou receber, qual que é a média ponderada que eu recebi na última safra, enfim, entendendo essas circunstâncias para que, conforme você diz, o planejamento, enfim, ocorrem os contratempos, sempre vão existir, mas se você já tem, pelo menos com base nisso, o que você está esperando, fica mais fácil de agir na hora. Exatamente. Beleza, vamos lá. Estamos com 1h10 de evento já. Ok. Então tá bom. Então, assim, que bom que a grande maioria já trabalha aí na questão do planejamento, porque é isso que muda o jogo, né? E aí, então, a gente fez o levantamento que a gente tem, a gente comparou
aí a gente fez o levantamento do que a gente pensa que vai precisar ou planeja precisar, né? Fizemos um comparativo do que a gente tem disponível com o que a gente pretende receber de grão e como a gente pretende processar essa safra. E então a gente já sabe o que a gente precisa fazer, definimos os gargalos, vimos quais são as opções que a gente tem. Bom, ou eu trabalho mais horas, ou eu substituo o equipamento, ou eu coloco um silo pulmão aqui, um ali. Já tem as ideias. Agora chegou a hora de definir, né? Definir as melhorias que eu vou fazer, definir os processos que eu vou fazer, definir os fluxos, né? Então, assim, sempre lembrando que, assim, dificilmente a gente vai conseguir, e essa imagenzinha é para tentar mostrar isso, um resultado maior aqui no final do processo do que aquele que a gente planejou lá no início. Então, eu planejei a colheita ou a recepção do grão, porque aqui temos armazéns gerais também, não é só a fazenda e tudo mais, né? Então, planejei o que eu vou receber de grão lá. Aí vem a classificação, a limpeza, a secagem, a armazenagem e a expedição. Então, tudo aconteceu baseado naquilo que eu planejei lá no início. Durante o processo, eu não vou conseguir melhorar isso, é muito difícil. Então, agora é a hora de olhar para tudo aquilo que a gente avaliou, aquilo que a gente definiu que quer como resultado ou como capacidade de recepção, quanto tempo esse grão vai ficar, que tipo de grão vou receber, como que eu vou atuar com esse grão dentro da minha unidade, segregando ele sim ou não, tenho essa condição ou não tenho. E aí eu defino as melhorias que eu preciso fazer e eu vou fazer, e os processos e fluxos que eu vou trabalhar dentro da minha unidade. Então, fluxograma, né? Quem que costuma ter isso? O que é o fluxograma aí dentro da unidade, né? E até colocando já nova pesquisa no ar, tá? Já está aí justamente falando de fluxograma, e te dando o parâmetro anterior sobre o planejamento, 78% afirmou que faz, 9% às vezes faço e nunca fiz 12%. Pessoal, participem aí que nós temos uma. Você tem um fluxograma de trabalho definido? Essa é a questão justamente que a gente colocou lá agora para vocês participarem. Então, assim, o que seria essa questão do fluxograma? É definir qual que é o caminho do meu grão, dependendo da condição como que ele chega. Então, assim, estamos na colheita de soja, vamos receber soja. Bom, se a soja vier com uma umidade de X a X, uma condição de impureza daqui até ali, uma condição de avariado daqui até ali, qual que é o processo que ela vai? Não é tomar essa decisão na hora que o grão caiu dentro da moega e agora o que eu faço? Não. Definir tudo antes. Então, como que eu vou processar esse grão? E aí sim, na hora que o caminhão chega, porque quando eu faço esse fluxograma, quando eu fiz o planejamento eu faço fluxograma, daqui a pouquinho eu chego até na decisão de que assim, bom, se eu tiver com volume de grão na capacidade que eu preciso, na umidade correta, eu não posso receber um grão com uma umidade maior, que ele vai me travar todo o processo. Ele vai me complicar a vida. Não. Aqui é na fazenda, eu tenho que receber, o grão é meu, vou ter que colher grão até com 30 de umidade. Tá bom, mas se esse grão entrar com 30 de umidade, que é quase só água, né? O que eu faço, né? O que eu vou fazer? Então, eu defino. Bom, da moega, ele vai para tal lugar, ele vai para tal lugar, ele vai para o pulmão, vai para o secador, vai para o silo armazenador e expedição. Aqui eu fiz duas opções bem básicas aí, né? Mas só para exemplificar mesmo, né? Então, assim, o grão chegou com 18% de umidade. Então, esse grão, ele vem, o grão que eu estou recebendo está com até 18% de umidade. Bom, então esse grão vem, vai na máquina de limpeza, vai para o silo pulmão, e eu vou processando ele no secador, ou senão eu já estou passando ele no secador direto, sem o silo pulmão, e estou armazenando ou expedindo. Bom, acabou o processo. Eu estou recebendo um grão que ele está com 27% de umidade. Então, eu vou mudar o meu fluxo nesse caso, e ao invés de eu colocar esse grão no silo pulmão, porque o secador vai ficar dando tombo e tombo e tombo para poder baixar essa umidade, eu vou pegar esse grão, eu vou passar na moega, na pré-limpeza,
eu já vou passar ele no secador. Nessa passada de secador, eu vou diminuir essa umidade lá de 20 e tantos para 20 ou para 18, sei lá, depende do nível de umidade que ele vai estar. E esse grão eu vou jogar dentro do silo-pulmão. E aí, a hora que a lavoura começar a me mandar grão, porque essa umidade ela vai baixando do início da colheita até o final do dia, né? A hora que a unidade chegar no fluxo, que eu tenho fluxo contínuo, eu paro de jogar no silo-pulmão e do secador eu já vou direto para o armazenador ou para a expedição. E depois que eu parar de receber da lavoura, eu termino de baixar essa umidade desse grão que estava com 26, 27, 24, sei lá. E aí, nesse processo, eu ganho também eficiência de secagem, porque o grão, quando ele passa no secador, dá uma respirada depois no silo-pulmão e volta para o secador depois mais tarde, eu tenho um ganho de eficiência aí na maioria das vezes. Patou no mudo aqui, estava falando sozinho. Tá. Então, atualizando aqui a pesquisa, né, pessoal? Continue participando. Até o momento, a pergunta é se você tem um fluxo de trabalho definido, 83% sim e 16% não, tá? E tem até algumas colocações importantes aí, eu gostaria de destacar do Wellington aí, falando que ele trabalha com um livro ATA, né, onde eles anotam os detalhes que atrapalharam negativamente ali na safra, e após a safra resolve a melhoria, né? Então isso dentro da administração seria o famosíssimo ali PDCA, tá? Ou seja, e tem sempre o que eu chamo para qualquer projeto, evento, né, a safra em si é um grande evento, né, lições aprendidas, né? O que aconteceu nessa safra, como a gente resolveu, e para que esse problema não ocorra novamente, acho que é bem nessa linha, Elton. Parabéns aí pela iniciativa, que realmente é isso, né? Ter noção daquilo, porque às vezes você vai sendo atropelado pelas ações do momento, e daqui a pouco é como você entrou dentro de uma máquina de lavar roupa, corre para cá, só corre dali, e no final a safra, como se diz, uma máquina de moer gente, né? E quando você se planeja, entende, descreve o fluxo, entende qual a característica do grão, quanto vai ficar armazenado, alguma coisa nesse sentido, você trabalha com mais tranquilidade, não precisa entrar naquele estresse tão grande, até porque você já tem o livro de bordo, vamos assim chamar, do que fazer enquanto o processo está rodando, né? E a questão, e se não anotar, no final da safra, passou, né? Tá todo mundo cansado, ninguém quer falar disso, quando chega na próxima, ninguém lembra, né? Poxa, nossa, aconteceu de novo. Lembra só de uma parte. Exatamente. Então, como é que está a nossa enquete aí sobre fluxograma? Bom, 84% sim, 16% não. Uma 84%, maioria... grande maioria também, isso é possui. Tranquilo, ok. Então, dentro das participações aqui. Então, o pessoal participando aí, vamos vendo. Não, pessoal, não vai aparecer o nome, pode votar de coração aí, com a verdade, peito aberto, viu? Não, e assim, o que eu falo sempre nas coisas, quando a gente está fazendo alguma avaliação aqui na nossa empresa e tudo mais, né? Quando você faz algo e você identifica pontos a melhorar, né? Aí quer dizer assim, porra, eu tenho oportunidade aqui, né? Onde tem problema tem oportunidade. Então, assim, o que eu não estou fazendo é uma oportunidade de eu começar a fazer, o que eu estou fazendo já é uma oportunidade de eu fazer ainda melhor, de fazer ainda mais detalhado, aprofundar um pouco mais. Então, olhar nessa visão aí é o que vai realmente levar ao resultado, né? Melhoria contínua, né? Até o Cirão pergunta, quem deve fazer o fluxograma, Osmar? Então, na minha opinião... É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. Na minha opinião, quem deve fazer o fluxograma da unidade é o responsável da unidade, não a pessoa que está lá operando literalmente, né? Mas sim quem está planejando esse negócio. É aqui atrás que tem que ser feito o fluxograma da operação. Exatamente. Juntamente com essa pessoa, porque não adianta você também pegar alguém que não tem o conhecimento da operação e querer dizer faz assim, faz assado, né? Tem que trocar uma ideia em conjunto. Até alguém que citou agora, me desculpe, eu esqueci o nome, mas falou que ele reúne o time para poder fazer o planejamento em conjunto, né? E a definição do fluxograma também pode ser algo participativo, né? Com certeza, com certeza. Que não venha de cima para baixo apenas, e o pessoal que está lá no dia a dia
numa dessa, levanta, né? Poxa, você está falando algo aqui, mas eu acho que não. Aí você contribui para um processo mais dinâmico e até quem está lá no dia a dia entende, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Então aqui, para a gente concluir, então, a nossa parte aqui, a gente olhou, então, desde o início da recepção, tudo mais, os pontos para a gente estar olhando, e claro que aqui a gente foi bem superficial, ou seja, tentamos pegar um exemplo para tornar o entendimento fácil, né? Tem muitos pontos dentro da unidade que podem ser olhados, mas qual que era o recado maior aqui é assim, é importante a gente saber o que a gente quer, o que a gente está fazendo, para que a gente tenha o resultado que a gente está esperando ali na frente. Então, se a gente está sem saber o que tem na mão e para onde quer ir, fica muito difícil. Então, e olhar para isso. E aí, buscar entender, medir as coisas, medir os tempos, medir as capacidades para ter uma informação real e não uma informação só de que nominalmente se diz que é aquilo, né? E aí, para concluir aqui, então, dentro desse processo para a gente eliminar os gargalos, é de suma importância que a gente tenha profissionais capacitados ali na operação. Essas pessoas, elas vão saber auxiliar na hora de fazer o próprio fluxograma aqui e tudo mais, todo o planejamento da unidade. Essas pessoas, elas vão saber operar, essas pessoas, elas vão saber tirar o máximo dos equipamentos que tem disponível na unidade, elas vão saber tomar decisão de como segregar esse grão, de como fazer essa operação, e elas vão entregar esse resultado. Não adianta nada a gente fazer todo um planejamento e colocar uma pessoa lá que não consegue executar isso que foi planejado. Então, profissionais é um primeiro ponto. Conhecer os equipamentos e suas capacidades. Eu tenho que saber o que eu tenho na mão. Eu vou fazer uma viagem, se eu não conheço meu carro, se eu estou comprando um carro usado agora ali, eu tenho que mandar ele para revisão. Então não tem jeito, eu preciso entender o que eu tenho na mão para poder saber o que eu posso fazer. Conhecer a previsão de grãos que eu tenho para receber na unidade. A gente já falou bastante disso aí. Tenho que fazer uma previsão, se ela não se cumprir, ok, mas fica mais fácil de eu mudar o rumo do que eu ter que definir um rumo do nada. Na hora, né? Na hora. Exemplo, eu estava lá com um contrato, está previsto receber tanto. Aí o proprietário do armazém, imaginando o armazém geral, falou, acabei de fechar um contrato com fulano, ele vai entregar aqui mais 300 mil sacas. Poxa, como assim? Então, assim, tem que realmente conversar, né, entender, e isso vai muito que seja seja diretoria, proprietários, até o pessoal mesmo da operação para poder planejar, né? E não largar a bomba lá, né? Exatamente. Fazer o planejamento e definir os processos de trabalho, isso falamos bastante aqui, então é um ponto. Respeitar os limites e sempre colocar a segurança em primeiro lugar. A gente até bateu um pouquinho nesse ponto ali atrás, né, João? Mas assim, no momento que eu começo a exceder limites e querer trabalhar com um maquinário acima da capacidade que ele pode, tirar água de pedra, como a gente fala, né? Eu começo a colocar em risco, começo a colocar em risco a segurança das pessoas, a segurança da minha safra, a segurança do trabalho que eu preciso executar. Eu coloco em risco tudo, porque se eu começo a operar com um secador num nível acima do que ele pode, com temperaturas acima do que são adequado, sem parar para fazer a limpeza, que é primordial para o bom funcionamento de um secador e evitar um sinistro no secador, daqui a um pouco eu fico sem secador na minha safra. Então, respeitar limites e colocar a segurança em primeiro lugar é algo que também vai te garantir uma boa safra. Exatamente. Bom, então, eram esses os pontos, né? São esses os pontos. Espero que
tenha agregado alguma coisa aí, ter dado alguma informação que tenha contribuído aí para que o trabalho de vocês e a safra de vocês seja mais produtiva, seja mais eficiente. E fico à disposição, meu contato está aqui, sigam a ela aí no Instagram, a gente está sempre postando algumas coisas, vocês vão ter lá o que a gente faz, o que a gente trabalha. Nesse telefone aqui também vocês me encontram, se precisarem de trocar alguma ideia ou alguma necessidade, a gente pode conversar, o que a gente puder ajudar, a gente fica à disposição aí. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Não vou me despedir total, porque eu vou ficar por aqui ainda. Exato, né, João? Exatamente. Fica por aí, a gente ainda despede. Lembrando, pessoal, a gente ainda vai ter um sorteio aqui, daqui a pouco a gente faz, tá? Então, o intuito era justamente isso, o pessoal agradecendo aqui, é isso mesmo, foi muito bom vocês participarem das enquetes. E finalizando aqui, 78% sim, tem o fluxo, tá? E 22% não possui fluxo, fechando a conta. Tem um pequeno arredondamento, tá dando 21 aqui, ok? Beleza, então fiquem aí, pessoal, a gente vai fazer 2 sorteios aqui, fiquem aí rapidamente. E aí, como é que eu faço para conhecer a previsão de grãos e receber? Aí eu trago um pouco aí daquilo que é a expertise da Ciacom, tá? Então a gente ajuda Armazéns Gerais, efetivamente, com as nossas soluções, a atravessarem safras, tá? E aqui está, por exemplo, um relatório de entradas acumuladas num determinado período, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, recebi entrada úmida de 3.217.000 quilos, né, ou seja, 3.217 toneladas, uma simulação. O que eu tive de desconto de umidade, o que eu tive de impureza, de ardido ou avariado e outras questões, tá? E a média ponderada de umidade que eu trabalhei. Então, aqui pelo sistema a gente consegue ter exatamente, ó, foi 14,9 a minha média de entrada de grãos. E essa informação eu consigo ter por dia, por mês. Então, posso pegar, por exemplo, o período da safra anterior e falar, mês de janeiro, como é que se comportou o meu recebimento de grãos? Tá, mês de fevereiro, março e assim por diante, e eu consigo me planejar um pouco melhor com essas informações, até para definir as capacidades que eu preciso trabalhar, tá? Além disso, está aqui a mesma informação, porém agora um pouco mais visível, né? Entender qual que é a média ponderada aqui da minha classificação que está entrando, tá? E aqui eu tenho dia a dia, por exemplo, o que eu recebi num determinado dia e qual foi a média ponderada de umidade, tá? Então, aquela mesma informação, porém aqui vista de um outro ângulo, no caso, dia a dia. E eu consigo ter, inclusive, um dado que o próprio Osmar colocou, que é o quê? A média ponderada de entrada foi de 14,9, ou seja, precisei secar o produto, lógico, e a saída foi 13,06, tá? E justamente aqui que mora um certo perigo, né? Dependendo do período, se o grão sai ali com 11, eu tenho um efeito de quebra de umidade dentro desse processo, e por isso que a retenção de quebra técnica também é algo importante, justamente para evitar falta de produto, ou seja, eu tiro o relatório no sistema, apresenta que tem saldo, mas no momento de embarque eu vou olhar o silo, já não tem aquela quantidade de grão necessário, tá? Um outro gráfico aqui do próprio sistema que a gente tem, entendendo como se comportou, por exemplo, o volume que eu recebi de soja, tá? Como é uma base de dados teórica aqui, ou seja, de simulações, mas os nossos clientes têm acesso a entender, cara, 2018 como foi, 19, 20, 21 como foi, e com base nisso eu consigo me programar melhor esse processo, tá? E aqui até o aplicativo que nós temos, né, que você consegue controlar exatamente, tem 3 telas aqui que conseguem nos dizer dados importantes, que é o quê? Como é que está o volume, por exemplo, nos últimos 7 dias, tá? Então, como é que está o recebimento de grãos? E aqui, mudando a safra, por exemplo, de 21 e 22 para 20 e 21, eu consigo exatamente saber como é que foi a minha safra passada. Quantidade de caminhões que eu recebi nesse período, quantidade de caminhões que eu embarquei e qual que é a média ponderada, por exemplo, de umidade que está nesse momento, nesse período, tá? E tudo isso, pessoal, efetivamente na palma da mão de vocês. Até pegando aqui alguma informação, obviamente aqui às vezes não vai dar por conta da luminosidade, mas é justamente aqui que eu tenho essas informações. Então aqui os nossos clientes que possuem a nossa aplicação, eles conseguem ver isso na palma da mão e até verificar os romanês que estão sendo realizados lá, enfim. Então, isso é algo que a Ciacom consegue oferecer para vocês. Tá? E as nossas redes sociais também, para que vocês possam nos seguir, e a gente publica bom conteúdo, enfim, a gente busca agregar valor justamente para o segmento, que
vem justamente arrastando o Brasil, né, que é o agronegócio. Então, a nossa especialidade é atender armazéns gerais e produtores, então a gente gosta de trazer praticamente todos os meses algum profissional, alguma pessoa da área do agronegócio, justamente para a gente tratar de temas importantes, tá? Então,